Vida, 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 sempre eterna e nova em ti, liberto em ti eu sou. Vida, 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 sempre eterna e nova em ti, liberto em ti eu sou. Vida, 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 sempre eterna e nova em ti, liberto em ti eu sou. Vida, 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 sempre eterna e nova em ti, liberto em ti eu sou. É importante que esse conceito libertador prático seja não só por nós compreendido como algo belo teoricamente, mas como algo possível de ser levado, trazido à prática da nossa vida. E que nós, com esta prática, podemos construir novos caminhos. Eu faço uma comparação com que esses temas que nós estamos abordando, porque a consciência humana coletiva, principalmente aí, a consciência da civilização ocidental, a civilização ocidental que tem grandes valores, principalmente quando os valores filosóficos e científicos surgiram a partir do Renascimento, mas a civilização ocidental abandonou por muitos séculos o conceito, por exemplo, das vidas sucessivas, das reencarnações, a chamada lei do karma, usando a palavra sânscrita, para retomá-la apenas no século XIX. Muitos pensam que foi apenas o espiritismo, mas não foi só. A teosofia, a antroposofia, absorveram os conceitos que jamais tinham morrido. Tanto na civilização védica, na Índia, jamais se deixou de acreditar em reencarnação, no Egito, em tantos outros, era tão natural, e era muito natural no tempo deste mestre amado aqui, que eu aponto com meus dedos, e que essa imagem aqui, na verdade, é o que nós buscamos compreender e viver, porque a vida desse mestre, que é o que está mais perto de nós, é claro que nós, na Casa de Padre Pio, buscamos fazer um entendimento e uma vivência de que todas as grandes tradições espirituais, todas as informações que vêm podem ser sintetizadas em um corpo coerente, um corpo de verdade não absoluta, mas de verdade progressiva, permanente, que vai nos encaminhando ao retorno a essa fonte sublime. E esse mestre aqui, nós nos baseamos principalmente nele, porque, claro, amamos Krishna, amamos Buda, amamos todos os grandes sábios, Hermes Trismegisto, falamos de todos eles. Todos eles falam da sucessão da consciência nessa progressão, e várias percepções existem, mas o mundo ocidental nos remete mais. E aqui não precisamos fugir muito do Cristo, da consciência crística que viveu na figura humana, sublime sim também a figura humana, mas jamais essa figura humana, jamais ele quis se denominar Deus ou o único Filho de Deus. Ele quis viver, mostrar como era possível que nós também vivêssemos uma consciência que nele era plena e é plena esta consciência libertadora crística, valorizando inclusive também o corpo físico. Jamais Jesus diminuiu o corpo físico como um instrumento sublime de trabalho e necessário de trabalho. Hoje, cada vez mais nós sabemos isso, com técnicas que foram se agregando a partir do século XIX, A gente está falando do karma aqui, mas técnicas dentro do desenvolvimento da psicologia, da psiquiatria, Tirando o lado materialista, mas surgindo ideias a partir de percepções profundas que o corpo possui consciência, e nós vamos falar um pouco disso. Mas a estrutura kármica, essa estrutura kármica, o entendimento do karma como lei de causa e efeito, foi resgatado no século XIX e veio então a se espalhar com grande intensidade pelo mundo todo, em contrapartida às visões que as religiões organizadas mantinham de que os sacerdotes ou a aplicação simplória, desculpem até a palavra, de uma lei chamada Lei da Graça, poderia promover a salvação da consciência ou das pessoas humanas. Isto tudo foi sendo refrescado, foi sendo revitalizado pela percepção à existência do karma. Porém, como o nosso ego tem a tendência
de fazer com que o mundo se crie à sua volta, como o nosso ego procura abraçar o mundo, e no sentido ruim dessa palavra, né? Petrificar o mundo, cristalizar o mundo, paralisar as consciências, surgem as verdades absolutas, surgem aquilo que não pode ser questionado. E, infelizmente, também a lei de causa e efeito ganhou esse contorno para muitos de verdade absoluta. E ao ganhar esse contorno pela ótica do ego, ela ganha também um contorno opressor. Ela ganha um contorno de sobrecarregar a pessoa humana com os frutos das suas ações. É claro que esta lei é importante que fique mas muito claro mesmo para a compreensão. Nós estamos trabalhando sobre um assunto que não é fácil, mas é preciso que a gente tenha coragem de trabalhar sobre ele, né? E é isso que eu estou aqui em intenção de fazer, pretendendo fazer junto com vocês. A proposição do karma foi libertadora num primeiro momento, porque nos retirou do fatalismo de uma vida só, do céu e do inferno, ou da lei da graça. As religiões, pressionadas pela ciência, o karma veio de volta para trazer a liberdade de cada um conquistar os seus ganhos conscienciais. No entanto, quando o ego entra em função, esta lei do karma foi ganhando contornos muitas vezes opressivos, no sentido de que, como nós todos temos para trás ações e reações em cadeia, frutos dessas ações e reações em cadeia se compõem numa estrutura que vai agir e reagir sobre nós sob a forma dos efeitos kármicos. E esses efeitos kármicos têm um grande molde onde eles se realizam: o tempo. E aí é o que nós estamos querendo abordar com vocês nesses nossos encontros. O nosso ego, quando ele faz aquele movimento que está posto nas chamadas Bíblias Sagradas, no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, que é chamado de o pecado original, quando o ego representado por Adão e Eva, Adão e Havá, procura se deslocar, comendo aquele fruto proibido, isso tudo é sempre código. E aí o bem e o mal ganham um conhecimento sob a ótica do ego, eles são expulsos do paraíso e aí passam a viver dos seus próprios recursos. O que é isso, gente? Tareando esse conceito, naquele momento, aqueles seres que viviam num Éden, num paraíso, caem dentro de um processo kármico, caem dentro do sistema ondulatório dos campos vibratórios que compõem o universo físico onde nós vivemos. O que eu estou dizendo com isso? Aí a ciência vai nos ajudar. Esse século XIX, que trouxe de volta ao mundo ocidental o conceito da reencarnação dentro do campo da filosofia e da espiritualidade, não das religiões, ele trouxe também o entendimento científico de que a matéria, como nós a concebemos, nós achávamos que existia a matéria e existia a não matéria, o espírito. Nós fomos entendendo que esse processo é um contínuo. Matéria, o nosso corpo, é energia pura, isso não é mais novidade para ninguém, apesar de não estar incorporado na nossa vida comum. A gente, porque estamos presos nesta gaiola consciencial de tempo e espaço, como nós os reconhecemos no universo físico, nós ainda achamos que tem matéria, que tem solidez, mas nós sabemos hoje, pelas mãos da ciência, de que tudo são campos. E a grande parte desses campos se manifesta sobre sistemas ondulatórios que depois, como se congelassem ou como se compactassem na forma de quantas de partículas que formam esse nosso universo. Ainda é um grande mistério. Porém, eu estou só falando de sistema ondulatório aqui, porque eu vou me remeter de novo à Bíblia. Vocês lembram que no Gênesis está escrito lá que quem foi que seduziu Havá, Eva e depois Adão foi a serpente. Que não é, vocês podem ler lá na Bíblia, né? A gente deve estar assim, nossa, como ele repete, mas eu acho importante essa repetição para que a gente possa entender isto depois e aplicar na nossa vida. A serpente não era má, ela jamais é descrita como animal mau, perverso, ela é descrita como animal astuto.
era o mais astuto. E contam as tradições que vêm em torno da Bíblia, dos grandes sábios, que ela andava em pé. E quando ela faz o movimento de seduzir, ela é um exemplo. Quem é a serpente? É o nosso ego. É a estrutura do nosso ego que vai chegar ali em Adão e Eva. Eles são uma tríade. Adão, Eva e a serpente são uma tríade que não se pode separar. E ela, quando seduz e faz com que os dois comam esse fruto, o que acontece com a serpente? Ela vai andar com a sua barriga na terra. E o que é isto? Andar com a barriga na terra, com a cara na terra, é viver no mundo material. Aí vamos sair até do planeta, vamos para o conceito universal. É viver neste universo físico, que apesar de grandioso, de absolutamente desconhecido ainda, cada vez mais a ciência se maravilha e se surpreende com os conhecimentos que vão chegando, né? O conhecimento da ciência é interminável. Isso é o que às vezes diferencia e faz os cientistas ficarem com raiva dos religiosos, porque as religiões tendem a fechar verdades absolutas. E isso é ego. E o ego da ciência é diferente, mas ela abre campos para que nós entendamos que a verdade será e será sempre progressiva. A ciência nos mostra que tudo é composto de ondas que se compactam em estruturas que tomam o aspecto do mundo material. Como é que a serpente, que joga a sua barriga na terra, ou seja, caímos no campo da lei do karma, no campo das reencarnações, ela vai andar. Vocês já viram como é que é a pegada de uma serpente na areia? Ondas. O movimento da serpente é ondulatório. Então, o mundo que nós conhecemos como mundo físico, onde a lei do karma está valendo, né? Ela está valendo para cada um de nós. Karma é uma lei, repito isto, efetiva, real, de causa e efeito, que está valendo hoje, aqui, nesse momento do tempo, para todos nós, porque nós temos uma fieira de processos que se expressam naquilo que nós chamamos tempo. E, portanto, estamos sob esta lei do tempo e do espaço, chamada lei da ação e reação. Está expressa até na tábua de esmeralda, né? E pelas mãos do conhecimento de Hermes Trismegisto. Bem, ok, é verdade isso, mas o que eu estou querendo dizer com vocês sobre isso? Porque eu hoje não sou dono da verdade, mas eu tenho essa concepção muito forte dentro de mim. E eu quero me estruturar mais para compartilhá-la de forma mais efetiva na casa de Padre Pio. Nós temos que tomar consciência do que somos. Portanto, não vai atrás da história de desprezar o corpo, como a ciência diz, que o corpo é do demônio. Não, essa é uma composição. Nós estamos sob esse feixe vibratório do corpo físico, que é importantíssimo, porque traz memórias dentro dele enormes. E muitas das técnicas hoje, terapêuticas, levam em condição, e tem que levar mesmo, o processo de trabalhar o corpo. Começando pela própria, vamos falar da yoga. A yoga é a união com Deus, mas eu preciso ter a consciência e depois eu preciso fazer o que eles chamam de Hatha Yoga, que é o yoga que faz com que o corpo, nos asanas, nas posições, reorganize as suas energias, espaça memórias que estão ali acumuladas, recomponha outras. Então, o yoga é um corpo único. O yoga leva à meditação, mas as posições, os asanas, são importantíssimos, porque nós estamos vivendo num corpo. Bom, fiz esse parêntesezinho, mas é importante que a gente perceba aonde nós estamos nesse momento evolutivo da humanidade. Ora, gente, já há mais de 500 anos atrás, há pouco tempo atrás, as pessoas acreditavam, né, que os corpos celestes giravam em torno da Terra. A gente não percebe que é, no fundo, a Terra quem gira. E esse girar da Terra faz com que o Sol pareça e a Lua pareçam nascer e morrer, nascer e se pôr, assim também as estrelas. Esse processo foi categoricamente mudado pela ciência a partir do século XVI, dos conhecimentos de Copérnico e todos os outros grandes desbravadores, Galileu, enfim. E daí para cá, a ciência vem descobrindo coisas que vão se tornando contrárias ao senso comum. Hoje eu imagino que talvez poucas pessoas acreditem que o Sol gira em torno da Terra.
Mas eu acreditava mais nisso, né? Porque hoje a gente vê gente acreditando que a Terra é plana, tem gente ainda falando isso. Então vejam como isso está fora. As coisas que são reconhecidamente, enfim, já não mais questionadas pela ciência, ainda não fazem parte do nosso senso comum. Ora, gente, se isso não faz, imaginem aquilo que foi sendo trazido pela ciência, pelas observações da ciência, a partir do final desse século maravilhoso que foi o século XIX e o início do século XX. Nós tivemos dois grandes movimentos. O movimento de Einstein, que deu uma pancada na visão que nós temos do espaço, que nós acreditávamos que o espaço era plano num sentido diferente do que nós imaginamos, plano no sentido de completamente regular, não no plano no sentido de um plano, mas que o espaço era infinito, que não tinha coisa, e nós achávamos que era um relógio que vivia, e que nós achávamos também, desde, até mesmo cientificamente, desde que Newton, Aristóteles, que existia uma grandeza, uma categoria chamada tempo. E o tempo, eu vou dizer era, mas isto ainda é, para todos nós, uma grandeza de alguma coisa que existe por si só, ou seja, é uma grandeza absoluta, completamente imutável e que corre como se fosse um rio. Então nós estamos aqui, é como se o tempo passasse, porque o tempo é uma grandeza. E nós, vivendo no tempo, vamos vendo esse tempo passar. Ora, isso parece tão claro para nós quanto o Sol vir em torno da Terra. A gente olha aquilo e vê. Questionamos a nossa visão? Não, mas sabemos que a visão ela está vendo algo que, na verdade, é o giro da Terra. E o Sol, que é essa mão aqui, parece se mover, mas o que está movendo é aqui, ó. É a Terra que move. E o Sol, aparentemente, se move, e a Lua também. Ora, quando Einstein, com a sua teoria da relatividade especial e geral, nos mostra que a gente não podia separar tempo de espaço e que o tempo não é absoluto, vamos repetir isso, gente, não é absoluto, e que vai variar com a gravidade, a intensidade da gravidade também, que era algo também que ainda hoje ainda não é entendido muito bem, apesar de nós já sabermos que ela também se manifesta em ondas, e que vai variar com a velocidade, porque Einstein descobriu uma coisa extremamente também contra o senso comum. As velocidades são todas relativas, né? Se eu estou de encontro a um objeto que vem encontro a mim, a velocidade é a soma dessas duas, da minha que está indo e da outra que está voltando. Só que para a luz não existe isso. A luz é como se fosse um molde, é uma velocidade absoluta, imutável, e em relação a ela nada varia, ela não varia. Mas quando eu vou acelerando a minha velocidade, como a luz não pode mexer nas equações de Einstein, que se provaram verdadeiras, tá? Hoje a gente não tem mais questão científica, as experiências mostraram que são verdade. O que acontece? O tempo e o espaço têm que se ajustar, e o tempo é relativo. Bom, Einstein veio com essa. Aí veio a mecânica quântica, que não falava de tempo e espaço. Quando a mecânica quântica vem, ela mostra que o mundo subatômico não era nada daquilo que nós pensávamos ou enxergamos nesse mundo aqui. Não vou entrar aqui em detalhes, não é a nossa intenção. Mas o que a mecânica quântica, que não era entendida ainda, nos mostra? Que a matéria, quando vai chegando no seu campo microcósmico, se comporta de forma completamente diferente daqui. As equações da mecânica quântica todas nos mostravam isso. E ao longo do tempo a mecânica quântica foi evoluindo, foi sendo provada a ser verdadeira. Eu tenho uma lâmpada de LED aqui acesa em cima de mim, que é um efeito quântico, um efeito de salto, de tunelamento quântico com emissão de luz. E esse efeito quântico, por si só, ele já é um mistério, porque a gente não tem como medir aonde essa história acontece. Estou segurando bastante, mas por que eu quero chegar? Eu quero chegar com vocês à ideia de que nós estamos consciências individuais e consciências coletivas
porque não dá também para separar a consciência individual das consciências coletivas. Mesmo ainda na lei do karma, tá, gente? Vamos dar uma volta atrás na lei do karma. A gente fala de karma individual, né? E aí só você pode mudar o seu karma individualmente, cada um que faz. Isso é verdade, até certo ponto, porque nós hoje conseguimos perceber que os karmas das constelações, vamos chamar assim, familiares, funcionam como co-encarnações, como co-karmas, karmas que se completam. E eu não posso falar de um karma de um sem que aquilo reflita nessas estruturas que vão compondo como constelações se compõem no espaço, cada vez estruturas mais orgânicas. Então nós temos um karma individual coligado aos karmas. Quando eu falo milhares, não é só a família dessa vida, não. São famílias que nos compuseram essa caminhada. Karmas maiores, familiares, karmas que vão se somando a karmas coletivos até se transformar num karma planetário. Daí para diante a gente não pode falar muito. Só que este processo kármico, quando a gente vai olhando pela ótica primeiro da visão de Einstein, né, que já mostra o tempo e espaço relativo, depois da visão da mecânica quântica, quando ela mostra que você não tem uma relação linear de causa e efeito. O que eu estou querendo dizer para vocês? Na cabeça da gente, o causa e efeito é assim: eu tenho uma causa, esta causa gera um efeito. Esse efeito por si só reage, pode se tornar causa para outro efeito. Isto pode ser um encadeamento de causas e efeitos que vão levando a gente até onde nós estamos hoje. Lei da ação e reação, lei do karma. Nós sofrendo as estruturas, os efeitos causados pelas nossas ações que se transformaram em causas. Só que a mecânica quântica, ao mostrar que a matéria, lá no seu imo microcósmico, não se comporta assim, ela já diz a primeira coisa, né, que balançou o coreto. Existem múltiplas causas para um efeito, e um efeito, uma causa pode gerar múltiplos efeitos e assim por diante. E você não consegue determinar uma reação linear. Não estamos saindo da lei do karma ainda não, estamos só falando na lei do karma. E portanto, quando eu vou resolver karmas individuais, eu não posso abrir mão de karmas co-encarnados ou karmas em coletividades maiores, karmas familiares. A gente faz movimentos individuais que por esta multicausalidade dos efeitos tem que ser levado em conta. Estou falando apenas a lei do karma, tá, gente? Então, depois do século XIX, que reapresentou a lei do karma para nós, muita gente se fechou. E eu digo isso, apesar de ter nascido em berço espírita, como o ego é assim, seja no espiritismo, seja no catolicismo, seja até na ciência mesmo, o ego tende a fazer isso, quer botar o mundo do tamanho dos seus braços, às vezes braços longos, mas ele quer fechar o mundo, e a gente sabe que o universo é ilimitado. Ora, se a gente entende essas mudanças conceituais da mesma forma como o Sol gira em torno da Terra, não, é a Terra que gira, o senso comum ainda não admitiu isso. E a estrutura de entendimento do karma se fechou numa relação linear de causas e efeitos como sobre uma linha. Então, o que acontece? Como eu estou numa linha, como num trem, o que está lá para trás eu não posso mudar. Aí vai entrar em campo o nosso protagonista desses 3 últimos encontros, o tempo. Eu não posso mudar porque um conceito comum diz: existe o passado, existe o presente e existe o futuro. E como eu estou numa linha como se fosse um trem, vamos imaginar, né? Eu fiz aquilo tudo lá no passado, as coisas estão repercutindo aqui através do tempo, que é uma grandeza, e isso me é apresentado pelo tempo. Passado, presente e o futuro é aquilo que eu vou construir. Mas esse futuro já está meio que condicionado pelo passado kármico, que eu preciso pagar. Porque o conceito kármico veio atrelado a um outro conceito, que é: eu gerei uma dívida, para usar agora outra palavra, no passado, e eu preciso quitá-la, preciso quitar o meu karma, preciso acabar com a minha dívida passada. Esse processo é mentira? Não.
ele é verdade, ele está funcionando para nós. Só que a visão que nós temos dele, tomando em comparação, é a mesma visão que nós temos quando a gente olha o Sol girando em torno da Terra. A grande frase que devia nortear o século XXI, no campo científico, no campo da espiritualidade, nada é o que parece ser, porque os nossos sentidos nos enganam. Um cachorro vê ultravioleta, um gato cheira 16 vezes mais do que um cachorro, que cheira por sua vez olfato, consegue informações de olfato 50 vezes mais do que nós. Então nós vemos isso ao nosso redor. A gente não compreende ainda nem o nosso próprio corpo, que tem consciência própria, as células têm consciência, nós guardamos. Não existe esta concepção na ciência moderna de passado, presente e futuro. Olha só, gente, isso aqui para nós é uma verdade. Vou voltar a repetir, funciona como verdade, mas não pode ser uma verdade absoluta nem uma prisão para nós. E qual é a história do tempo? Com o progredir da visão da física, da mecânica quântica, foram surgindo novas teorias. Vocês já devem ter ouvido falar da teoria das supercordas. Essa teoria das supercordas ganhou forças porque explicava a gravidade com a história das cordas e tal. Em paralelo surgiu uma outra teoria, a chamada teoria da gravidade quântica em loop. Também não vou falar, não se assustem. Mas o que é importante nesta teoria nova, que eu particularmente, até eles brigam entre eles, tá? Os físicos ficam ali ainda se batendo, porque lá também na ciência tem o ego. Eu acho que isso tudo a gente pode encontrar um meio comum. A gravidade quântica em loop veio com uma questão que pode ser encarada com o seu viés aqui entre nós, né? Com muito respeito à ciência, com o seu viés libertador. Qual é o viés libertador e ao mesmo tempo quase atemorizante? O tempo não existe. Peraí, como é que é? Não, eu já sabia que o Einstein tinha dito lá no início do século XX, dito e provado com a sua teoria da relatividade especial e geral, que o tempo é relativo. Mas para nós, na vida comum, essa história de tempo relativo não existe. Não leva, melhor dizendo, não é levado em conta. Ó, o dia tem 24 horas, né? O ano tem 365 dias, pronto, isso é o tempo. A vida tem alguns dezenas de anos, que são uma centena. A história tem milhares, milhões, anos, tempo relativo. O que é isso? Só que esse que é isso devia ser mais olhado por nós, porque esta é a chave que esses mestres, esses grandes avatares nos trouxeram para abrir portas. E é engraçado que Jesus, numa das suas citações maravilhosas, como consciência crística, diz: ai de vocês que ficam na porta. Ele não diz que porta é, a porta que abre para quê? Para a consciência, para o conhecimento, para a libertação, para a salvação, entendida a palavra salvação no seu verdadeiro conceito. Não abrem, não entram e não deixam ninguém entrar. Por que acontece? Nós ficamos presos, estes podem ser pessoas, podem ser instituições, mas estes podem ser as estruturas do nosso próprio ego. O tempo, este conceito de tempo não existente, mas então tem que ter o tempo. O tempo, nesta visão da gravidade quântica em loop, o tempo é fruto do movimento, fruto de relações, de interações. E, portanto, é relativo, sim, mas relativo não como algo que existe, é relativo. Ele é relativo porque ele não existe e ele só vai aparecer com as interações que nós vamos chegar. Relações de velocidade, relações de vibração, relações... Estou falando de vibração, tá? Para nós que somos aqui, absolutamente não tem dúvida para nós da espiritualidade, nós não estamos questionando a vida como mais ampla, transcendente ao mundo físico, fica mais fácil da gente mexer com isso. Relações que vão de consciência, que entram por campos ainda não conhecidos pela ciência comum. Mas o fato é que este tempo que não existe, passa a existir quando as relações entre nós, seres humanos, entre o universo, entre as coisas, se dão. E como é que se mede o tempo?
Este tempo, que não existe como grandeza absoluta, passa a existir a partir das relações e a partir da medição dessas relações. Olha só, vejam só, como é que nós medimos o nosso tempo aqui no mundo? Pelo giro do planeta, noite e dia. A partir disso a gente divide em horas, em menores tempos desse giro, anos e tudo. Criou-se o conceito de tempo. Ora, só que o tempo na Terra não é o mesmo tempo em Marte. Sabe por quê, gente? Porque a gravidade influi no tempo. Hoje é provado, gente, aí o livro do Carlo Rovelli brinca até com isso. O Carlo Rovelli brinca muito com isso, apesar de ele ser materialista, ele é uma grande pessoa. Apesar de ser materialista, não, todo mundo tem o direito de ser o que for. Mas nós acreditamos em algo mais. Vocês sabem que o tempo, aqui onde eu estou, na altura da minha cabeça é diferente do tempo na altura dos meus pés e muito mais diferente na altura do chão. Eu estou no 4º andar de um prédio. Vocês sabem que a pessoa que mora a vida inteira na montanha envelhece menos do que aquela que mora embaixo? O tempo para quem mora na praia anda mais rápido. A quanto? Milésimos de segundo. Mas é verdade, relógios hoje precisos mostram essa realidade. Se eu pego um relógio atômico e coloco ele ao nível do mar e levo para o Himalaia, a diferença existe, porque o tempo se influi por forças. O tempo não é uma grandeza, o tempo mede-se por relações. Ora, então onde é que a gente quer levar isso? Se é assim, o que é o passado? Se o tempo é a relação, o que é o presente? Eu não consigo definir presente. Aliás, eu tenho que definir um presente. Pode ser agora, o nosso presente pode ser essa hora e meia que a gente passa juntos. Mas pode ser outra coisa, pode ser um dia, né? Pode ser o presente, um mês. O presente, porque o tempo ele é fruto de relação. Então, entender o que seja o agora não é um momento assim medido no tempo. O agora não tem nada a ver com o tempo. No tempo não existe o agora é o conjunto desta consciência cósmica infinita, da criação dela, aonde nós caminhamos. Eu quero dizer, onde caminhamos como consciências, ora encarnados, ora em outros planos, isto é caminhar no agora, e o caminhar no agora gera as inter-relações entre nós, que dão origem ao entendimento do tempo. Mas isso é fantástico. Como é fantástico e libertador, porque no momento em que eu entendo que o tempo não é aquela grandeza absoluta que me oprime karmicamente, eu posso sair fora dessa lei. E saindo fora dessa lei, eu entendo o que seja o passado. O passado nada mais é, ou tudo mais é, porque ele para nós é poderoso, ele nos condiciona. O passado são as energias que estão guardadas nos bancos de memória, que estão fora de nós, porque o cosmos registra e processa isso. Já diziam, né, a palavra dos registros acásticos, mas não são só registros passivos, são registros interativos. E o karma, a memória existe dentro de nós, cada célula nossa, cada partícula do corpo guarda essas memórias. E muito mais no nosso inconsciente do que no nosso consciente. E aí está uma das chaves também dos processos que a gente está abordando em conjunto. E essas memórias são e funcionam como energias emitindo padrões reais no sentido de que para nós eles são reais. Memórias que vão gerar interações com outras pessoas e, portanto, vão gerar karma. Vão gerar conhecimento de que exista um passado, mas este passado não existe no tempo. Porque eu não posso retornar ao passado. Isso é uma coisa que a ciência ainda... Eu não posso voltar ao passado, mas o futuro para frente, eu vejo que são infinitas possibilidades. Mas isso é movimento do ser, da sua individualidade, em diversos níveis, inclusive no mundo físico. E essa memória passada, a gente não pode fazer uma viagem no tempo e ir lá no passado, como os filmes mostram. Mas dentro de nós podemos fazer viagens dentro dessas memórias. E daí, o entendimento da realidade, das ideias, das visões espirituais, que nos dizem que quando eu tenho esse grau de consciência desperto, que eu me liberto das cadeias do tempo, e me liberto das cadeias do tempo, eu não só posso me libertar de uma forma,
entendendo as razões mais altas e as leis mais altas do que esta lei que nesse momento nos constrange e nos submete às suas estruturas, a lei da causa e efeito. Eu só posso me libertar através do movimento da minha consciência global, integral, inclusive a corporal, voltando à história, dando o exemplo do yoga, né, que é a palavra yugos, yoga, união, volta à união, à essência, à fonte. E eu, para fazer esse movimento, eu tenho que fazer o Hatha Yoga. O meu corpo não pode ficar largado, né? Porque ele não está separado de mim. Eu preciso fazer esse movimento ser completo. E essas estruturas de libertação não podem estar divorciadas de uma lei sagrada, que é a lei do amor, no sentido profundo dessa palavra. Não o amor que as pessoas infelizmente entendem, nós infelizmente entendemos. O amor vinculado ao ego é um amor de posse que pode virar ódio num segundo momento. As interrelações são muito próximas, essa dualidade distorcida. Agora, quando eu entendo o amor na sua grandeza e me valho dos instrumentos da meditação e do exercício deste poder, eu vou, sim, conseguindo mexer no passado e mudá-lo. Mas o que eu estou querendo dizer com mudar o passado? Mudar o passado significa mudar as estruturas vibratórias que foram geradas no passado sob a égide da lei do karma. Essas estruturas estão vivas dentro de nós até o momento que nós decretemos que elas não estão. Mas o que é decretar que elas não estão? Não é fazer um decreto, não vai ter mais, né? Porque isso é uma bobagem muitas vezes. As pessoas fazem, né, afirmações positivas, mas se elas não compreendem o cerne do processo, se elas não mergulham pelas águas profundas do amor, da consciência desperta, para dissolver o processo passado, dissolver a memória passada. E quando eu faço isso, eu não estou fazendo só em mim, eu estou fazendo em toda a constelação de vida que está ligada a mim. E esta constelação pode ir, daí o valor de processos que são trazidos pelas grandes tradições espirituais, porque elas falavam disso em outra linguagem, mas falavam da inexistência do tempo como grandeza absoluta. Eu já disse a vocês aqui que Jesus faz isto no Evangelho de João, quando Jesus de Yoshua diz a Nicodemos, que pergunta como é que ele pode ser, como é que eu posso atingir ao estado de salvação? E ele diz, é preciso nascer de novo. O que é esse nascer de novo? Aí o Nicodemos faz a clássica pergunta, eu tenho que voltar para o berço da minha mãe? Ele fala, ô Nicodemos, você está me perguntando coisa que não precisava perguntar. Eu não estou falando de lei do karma, porque a lei do karma era aceita na época da passagem de... Até hoje a Kabbalah nos mostra isso, na tradição espiritual da Kabbalah, da tradição espiritual do próprio cristianismo primitivo. A lei do karma é universal, porque é a lei que rege as estruturas egóicas nossas, que vivem momentaneamente nesse planeta, as consciências restritas por escolha própria, né, tangidas pela lei do karma. Tangidas sim, porque nós não temos nem livre-arbítrio, a gente vive condicionado, reagindo. Não temos domínio sobre nós mesmos, porque nós trabalhamos com um grau de consciência muito restrito. A nossa mente consciente... Bom, mas eu já estou... O que os grandes mestres, e aí Jesus para Nicodemos fala, você precisa fazer sim, nascer da carne e do espírito, da água e do espírito, porque a carne é água. E aí Nicodemos fica falando assim, o que nasce da carne é da carne, o que nasce do espírito é do espírito. Ele está dizendo que tem duas leis. E fala ainda uma poesia. Aquele que nasce da carne, a gente sabe de onde vem e para onde vai. Causa e efeito, de onde vem para onde vai. Só que o que nasce do espírito, diz o mestre Yoshua, aquele que nasce do espírito é como a brisa, que sopra e eu não sei de onde ela vem, de onde vai, porque ela é global, ela é integral. O que nasce do espírito não tem linearidade kármica, nem multiplicidade kármica, né? Os karmas familiares, coletivos, o que nasce do espírito tem integralidade de consciência, e esse entra por uma porta estreita. Isso é a porta estreita, não é a porta estreita por causa do sofrimento, né? A porta estreita é a gente entender
uma passagem que nos leva a algo muito mais amplo e que a gente despreza. E vamos pela porta larga, que é o condicionamento kármico, que cria o entendimento falso de que o tempo é uma grandeza absoluta. O tempo pode ser dominado. Einstein não veio à toa para mostrar a sua relatividade do tempo. A mecânica quântica não veio à toa para mostrar que o mundo microcósmico não responde àquilo que nós acreditamos ser o senso comum. Pela lei da mecânica quântica eu posso jogar essa coisa para cima e ela pode subir, porque esta possibilidade existe. E nós precisamos ser dominantes das possibilidades infinitas. E nós, a partir dessa percepção, não mudamos o nosso senso comum, continuamos presos. Ou a estruturas até mais rudimentares, acreditando que um sacerdote ou um ato ritual vai nos dar libertação. Ou acreditando que a lei do karma é inexorável e eu preciso de milhões de anos. Não existem milhões de anos quando a consciência está desperta. Os milhões de anos podem se transformar em um nada, porque o tempo, lembrem-se, são relações. E se eu tenho um domínio consciencial, se eu faço o caminho do amor, o amor verdadeiro, se eu abro a minha consciência para a compaixão, por entendimento que eu não vivo só nesse mundo, que eu preciso de fazer os meus atos, a minha consciência, a minha palavra, algo que eu entenda que repercute no mundo inteiro e, portanto, eu não posso estar isolado do que a gente chama de outro, porque não há outro, há somente um. Portanto, se há somente um, faz sentido, por exemplo, o que o Ho'oponopono diz. Quando o Dr. Hugh Lamb, eu já disse a vocês, depois vou falar mais sobre isso, que para mim foi um presente que eu recebi da espiritualidade, entender esse trabalho profundamente. Dr. Hugh Lamb diz: eu não faço nada para olhar, para curar o outro, eu só faço o trabalho dentro de mim, porque eu sei que eu estou ligado dentro desse processo de unidade. Então, se eu trabalhar em mim, o outro vai refletir, porque não há outro na essência. A Kabbalah, o mestre Baal Shem Tov, um dos grandes mestres e fundador do Hassidismo, fala da lei dos espelhos. Ele disse: nós todos carregamos espelhos no peito. Olha que beleza isso. E a gente, quando olha o outro, a gente deveria ver a nós mesmos, porque o que o outro faz é o que nós fazemos nesse sentido profundo. Só que os espelhos estão embaçados. E a gente, quando olha para o outro, enxerga o outro. Enxerga, como diz o mestre, a trave no olho do outro. Me desculpem, como se fosse uma trave, mas é um argueiro. A trave está no nosso. Então, Yoshua é um mestre que, como todos esses outros grandes mestres, ao falar a Nicodemos sobre a inexistência, ou melhor dizendo, a imprevalência da lei do karma, a lei do renascimento da água, sob a lei do Espírito, esta sim mais poderosa, é a lei da graça. Mas isso também foi distorcido pelas religiões. Mas ainda há tempo, aliás, estamos no tempo, de fazer com que isso se torne realidade nas nossas vidas. Entender que eu não preciso ficar preocupado com esse karma que eu tenho do passado. Ok, a gente tem. E se a gente continuar assim, ele vai funcionar. Mas as saídas estão postas para nós. Krishna, Buda. Falamos em Baal Shem Tov, mas todos os grandes mestres, Hermes Trismegisto, Yoshua, todos falam a mesma coisa. Nos propõem libertações. Uma libertação verdadeira e não um processo que vai se arrastar. Voltando a Jesus, quando ele dizia: não vai fazer a sua oração sem você, dentro de você, se reconciliar com o seu inimigo. O que ele quer dizer isso? Eu entender, e aí volta ao Ho'oponopono, né, que ficou às vezes até um pouco, quando eu digo eu quero pedir perdão, mas não é a ele a pessoa, é perdão àquele inconsciente, porque dentro de nós, os nossos inconscientes nos conectam. O que é inconsciente em nós nos comanda, e o nosso inconsciente continua vibrando dentro da lei do karma. É preciso que eu entre em processos que façam com que a minha mente consciente, tão ínfima,
em relação à minha mente inconsciente, ganhe força, ganhe domínio, ganhe entendimento e faça com que as energias do meu inconsciente, que estão vibrando agora aqui, nesse instante, né? As forças mentais inconscientes estão vibrando, não controladas por nós. Elas é que nos conectam à teia kármica, às criaturas do passado, que a gente já sabe que não é uma coisa concreta no sentido de absoluta. O passado é memória e essas memórias estão transcendentes, estão dentro de nós, então tem que mexer nessas memórias. Por que a constelação familiar funciona? E por que ela não pode ser ampliada, como eu entendo, para campos de percepção mais vastos, para o entendimento? Vejam como nós temos instrumentos hoje aqui, né? A psicologia de um Viktor Frankl, de grandes, começando pelo próprio Freud, apesar de ele ter titubeado, mas Jung, vejam, todos eles convergem para o entendimento de que nós somos seres com um potencial infinito e que nós nos prendemos às estruturas de leis escolhidas e decretadas pelo nosso próprio ego. Quando esse ego se liberta, nós conseguimos fazer um movimento que vai se irradiar a libertação da consciência humana. Se dá a partir de libertações individuais, porque se há individualidade, não há individualidade. É um paradoxo, mas nós somos sim seres individuais, mas nós vivemos, para começar, o nosso corpo são 80 trilhões de células. 100 trilhões de células. O nosso cérebro tem 80 bilhões de neurônios. Eu falava que no passado em 10 bilhões, são 80. São 100 trilhões de conexões interneuronais. A maior parte delas está capturada pelo nosso inconsciente. Vivemos de reatividade. Nós reagimos à vida. Quando nós temos que fazer o nosso consciente crescer, e só há uma saída, a lei do amor. Esse amor incondicional que abre a compaixão, que abre a percepção equânime ao mundo, em que nós não temos mais aquelas ondulações da serpente do Éden, que passou a arrastar a sua barriga na terra, ou seja, viver neste universo onde os campos eletromagnéticos, os campos ondulatórios, são o que existe. A gente sabe que só existem campos. Quando esses campos se conectam, as interrelações deles geram a matéria, geram o espaço, como a gente o conhece, e geram o tempo. Só que o tempo não é grandeza absoluta, porque quando eu percebo que eu posso ir além disso, a minha consciência está além desse processo de se arrastar na Terra, que há outros campos mais intensos, de vibração mais sutil, de energia maior do que os campos que compõem o universo físico, eu passo a ser o condutor da minha vida, mas não pelas mãos do ego mais. Aí eu vou me lembrar do Krishna. A grande alegoria do Bhagavad Gita é de que Arjuna, que é o nosso ego, é o ego que está movimentando em direção à iluminação, ao fazer a escolha da batalha de Kurukshetra, escolhe Krishna, em vez de escolher um exército poderosíssimo que foi escolhido pela outra parte, que é aqueles que vivem na aparência, são aqueles que acreditam na força do tempo, na força do espaço. A batalha de Arjuna com os seus parentes, porque são parentes, porque a unidade existe, mesmo com quem a gente batalha, a gente está batalhando contra aquilo que somos também, parte, componentes. Ele batalhava contra os seus primos. Na verdade, é uma coisa que, quando a gente olha o código, é muito profundo e belo. Mas ele escolhe o Arjuna, Krishna, para quê? Para comandar a sua carruagem. Quem é Krishna? Quem é Cristo? É a consciência que em nós dorme, que precisa ser despertada. É a consciência que foi despertada nos grandes avatares, nos grandes pais da nossa mães e mães, que a gente tem que falar também da face materna do divino, tão esquecida no Ocidente, porque esse ser integral é mãe e pai. E, portanto, esses seres nos mostraram o caminho porque viveram isto, mas foram alçados altares para a gente reverenciar, para criar religião em volta e para a gente não fazer. Às vezes pior, para distorcer o que eles falaram em benefício a interesses espúrios dos nossos egos, ao longo da caminhada que a gente chama de caminhada no tempo. Não.
o tempo criado pela nossa caminhada nas memórias individuais e coletivas, mas é chegada a hora da libertação. Aliás, é chegada a hora, essa hora é sempre, porque o agora é isso, o agora não é um pedacinho de tempo, né? Porque a ciência hoje lida com o femtosegundo, que é 1/3000º do segundo. Em tempo relativo, imagine, né? De um femtosegundo para um segundo, demoraria mais tempo relativamente do que do início do Big Bang até hoje, quando a gente conta em anos. Esse tempo, que é apenas relação e que desaparece, quando a gente libera o karma, a gente libera as garras do tempo sobre nós. E nós passamos a viver naquilo que se chama agora, que é uma consciência plena. E esta consciência nos transforma, e melhor, ajuda a transformar aqueles que caminham conosco, a consciência coletiva. Então nós não ficamos indenes, nós não vamos para uma espiritualidade, né? E aí fica meditando e não está nada aí com o mundo. Não, a gente passa a compreender que as nossas ações no mundo são importantes. Só que elas são conscientes daquilo que nós estamos fazendo. Mínimas ações podem repercutir de forma enorme. E a gente precisa disso, mais do que nunca, nos tempos que nós vivemos. Aí eu quero chegar para o lado prático dessa história. A Epístola de Paulo aos Romanos, ela tem muitos códigos com essa relação do tempo, e foi daí que surgiu o entendimento do surgimento da lei da graça, que depois foi adotada por Lutero, deu origem à visão evangélica que distorceu isso, que transformou num negócio assim: aceita a graça e você está salvo, que Jesus já te salvou lá no tempo, no espaço. Não. Mais bem entendida, Paulo, ele fala da lei e a graça no capítulo 7 da Epístola aos Romanos, e aquela célebre passagem que ele diz, né? Eu faço o que eu quero, não, eu faço aquilo que eu não quero. Quem é que comanda em mim? O corpo de morte. O corpo de morte é o corpo que está preso no tempo, na lei do karma, nas reatividades do ego. E ele diz assim: quem me salvará desse corpo de morte? Né? E ele diz: eu dou graças a Deus pelo Cristo, de sorte que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Traduzindo isso aqui do código, ele serve a lei divina com entendimento, como a gente está fazendo aqui. A gente está entendendo isso, que a lei divina nos liberta dessas garras que ele está chamando de lei do pecado, que nada mais é do que a lei do karma. O que é o pecado? O pecado vem de pecus, pecus em latim é peça, pedaço, separação. O pecado original é a separação original que o nosso ego coletivo, o ego unificado inicial, o Adão original, cai porque esse ego quer se separar da fonte. Fez o movimento de pecado. Não existe porque ninguém se separa da fonte. Então nós estamos retornando. E aí ele vai comentar sobre isso, né? O espírito crístico. Se alguém tem esse espírito crístico, esse tal não é mais do pecado. Ou seja, quando eu entro nesse estado de consciência, aí vamos ver os grandes mestres da Índia que vieram também para o Ocidente, Vivekananda, Paramahansa Yogananda, trazendo esta verdade, utilizando técnicas como a Kriya Yoga, que nada mais é do que uma técnica para você se libertar do conceito de tempo, para desfazer a lei do karma. A meditação nos leva a isso, mas não é só meditar de forma fria, técnica. A meditação precisa estar junto à compaixão, ao amor, ao exercício desse amor de forma intensa. Bom, vamos lá de forma prática. Eu queria compartilhar com vocês um salmo poderosíssimo. Poderosíssimo e pequeno, o que é legal. Esse salmo é o Salmo 93. 93 tem que levar as Bíblias católicas, às vezes botam errado, deve ser o 92, mas as Bíblias que têm origem evangélica e a Bíblia, né, na verdade o Tanakh, a Bíblia hebraica, chamada assim, né, esse Salmo 93, que é um salmo muito poderoso e extremamente codificado. Quando a gente olha ele, eu vou ler para vocês verem, a letra desse salmo, ou seja, o literal desse salmo, às vezes a gente olha assim, bonito, né, tal, mas o que tem aqui dentro? Ele é considerado um salmo poderosíssimo, sabe para quê? Para consciência desperta. E esta consciência desperta, quando a gente faz esse trabalho dentro da gente, de forma
automática. Ela abre o caminho. Essa porta estreita, quando a gente passa, ela não nos leva a um processo diferente do processo da vida, que a natureza nos mostra. A gente agride a natureza, mas o que a natureza nos mostra? É a abundância. As plantas que surgem, a abundância, a floresta que se recupera depois de uma queimada, o mar que tem uma quantidade infinita de vida. A abundância é algo que a natureza nos dá, e a raça humana, pelo seu egóico proceder, criou um processo de cristalização que gerou a limitação, que gerou a opressão, que gerou o domínio, que gerou a distorção e a ilusão. Este salmo é um libertador, porque ele nos conecta com a natureza e a consciência de Hashem, usando comparações belíssimas, mas eu não vou apenas lê-lo nas comparações belíssimas, mas dar a vocês uma das suas frases, que até a Kabbalah transforma em música, que a música é uma coisa maravilhosa, gente. Eu quero muita gente voltar presencialmente para a gente poder ter a música do Maurício tocada e a gente cantar, porque cantar, o Yogananda diz, né? O canto cósmico muitas vezes é mais poderoso do que orações faladas, porque a música nos conduz a estados que nos aproximam da nossa natureza verdadeira. Bom, vamos lá ao Salmo 93. Eu vou falar em português e vocês vão ver como ele é grandioso, mas ao mesmo tempo muito codificado. E a uma primeira vista, a gente tem que olhar muito bem, tirar as camadas da cebola, para ver o que está de força aqui dentro dele, que é o que eu quero compartilhar hoje com vocês. Reina o Eterno, e majestade o reveste. Sim, força e majestade o revestem. Firme e inabalado está o mundo, por ele criado. Desde a mais remota antiguidade, firme é o trono do Eterno. Elevam os rios a voz de suas águas fragorosas. Acima, porém, do bramido das águas mais volumosas, acima do quebrado das vagas do mar, está o Eterno, que é poderoso nas alturas. Fidelíssimos são os seus testemunhos. Santidade embelezará a tua casa. O Eterno, agora e por todo sempre. Vocês vejam que aqui a gente fala há um tempo, mas quando a gente vai olhar o conceito das coisas que estão ditas aqui, vejam só uma coisa interessante, né? Ele está firme e inabalado, o mundo por ele criado. Firme é o trono do Eterno. A mais remota antiguidade aqui, quando diz que o firme, a gente pode entender que ele está acima do tempo e do espaço, porque lá no final ele vai dizer: teus testemunhos e santidade embelezará a tua casa. A gente sabe que santidade, a palavra santidade, tem um conceito muito mais profundo do que a gente imagina. Santidade vem de integralidade, de coisa absoluta, no sentido de completa, de total, de integrando todas as suas partes. Isto é ser santo. E na santidade não existe o tempo, existe a eternidade, existe o agora e o sempre, no sentido de que tudo é um. Mas o que mais importa aqui é o hebraico original. E o hebraico original, eu já disse a vocês, é uma língua mântrica como é o sânscrito, principalmente com as suas letras originais, porque as letras hebraicas, seja em qualquer notação, nas notações assoréticas, nas notações primitivas que são feitas ainda nos proto-sinaíticos, né, que são quase hieróglifos, não são hieróglifos porque não são, não dizem tudo, são palavras, são letras, mas o conceito da composição em letras, que a gente entendeu agora no nosso código genético, é muito interessante, mas a gente não pode olhar. A letra por letra vai formar um conjunto. Isso é que a gente precisa entender. E esse conjunto é maior do que o que está aparentemente sendo mostrado. Então eu vou ler em hebraico e depois eu vou ressaltar uma músicazinha. Me desculpem aqui, mas essa música é um mantra profundo e poderoso. Porque esse mantra, qual é o sentido dessa música que eu vou cantar? Ele é um poderoso para nos livrar dos nossos medos, para nos encaminhar para o conceito de que nós não somos pobres e mendigos, nós somos filhos desse Eterno. E somos mais poderosos do que as ondas. O que é a onda do mar? As ondas e o bramido das águas do mar é este mundo que nós vivemos, desses campos ondulares, eletromagnéticos e todos os outros, que estão aqui à nossa volta, né?
Estamos num mar de ondas, e quando essas ondas fazem bramidos, nosso karma nos traz ondas poderosas para nos abaixar. A gente tem que entender que acima disto tudo está a consciência do Eterno em nós. Não apenas um Deus lá no trono. Esta consciência, melhor dizendo, que a palavra Deus não existe, ela aqui é chamada de Hashem, o nome em hebraico. Ela está acima de tudo que a gente pode imaginar. E quando a gente vai em direção a ela, as águas e o bramido das ondas não nos temem mais. Assim foi o Mestre Jesus quando acalmou as ondas da tempestade. Quem é este que acalma as ondas? É aquele que está com a sua consciência acima do nível egóico que estavam naquele momento os seus discípulos pescadores. Quem acalma as ondas, Rabi Yoshua, E eu vou emendar nessa música, uma música porque na Kabbalah se canta para o Rabi Akiva, que é um grande mestre de Kabbalah. Mas Yoshua, Rabi Yeshua, o mestre, chamava de Rabi, era chamado de Rabi por todo mundo, também dizia isto. Eu vou cantar em hebraico. Vamos nos concentrar, vamos respirar, para que eu possa ser um canal transmitindo a vibração. Agora em hebraico, sem o entendimento do português, que ela entre no nível mais profundo do nosso consciente. Hashem Malach, Geut Lavesh Adonai, Oz, Hita Asar al Tikon Tevel Baltimot, Nachon Kisaha Meaz Meolam Ata, Naseu Nearot Adonai, Naseu Nearot Kolam, Isu Nearot Dochiam, Mikolot Maim Rabim, Adirim Mishbreyam, Adir Bamaram Hashem, Edotecha Neemnu Meod, Levtecha Noavah Chodesh, Hashem Leorech Yamim. Eu quero ressaltar esta frase que vai ser a música, e depois eu vou emendar numa música que diz assim: Amar Rabi Yeshua, Amar Rabi Yeshua, Ve'ahavta lereacha kamocha, Klal Gadol Batorá. Disse o Rabi Yeshua, disse Jesus, ele disse isso mesmo. A Torá, amar o seu próximo como a si mesmo, Ve'ahavta lereacha kamocha, em hebraico, é a maior e toda a lei que resume a Torá. Isso foi depois repetido por Rabi Akiva, por grandes rabis, mas Jesus disse isso, Rabi Yeshua. E a gente vai cantar uma musiquinha depois, porque a música vem exatamente do versículo 4 desse salmo. Mikolot Mayim Rabim Madirim Mishbreyam Adir Bamaram Hashem, que diz em português: acima, porém, do bramido da água mais volumosa, acima do quebrado das vagas do mar, está Hashem, que é poderoso nas alturas e poderoso dentro de nós. Vamos fechar agora nossos olhos, respirar profundamente, gratidão. Mikolot Maim Rabim, Maim Rabim Adirim, Maim Rabim Adirim, Adirim Mishbereyam. Mikolot Maim Rabim, Maim Rabim Adirim, Maim Rabim Adirim, Adirim Mishbereyam. Adir Bamaram, Adir Bamaram, Adir Bamaram Hashem, Adir Bamaram Hashem, Adir Bamaram Hashem. Maim Rabim Adirim, Adirim Mishbereyam. Adir Bamaram, Adir Bamaram, Adir Bamaram Hashem, Adir Bamaram Hashem, Adir Bamaram Hashem. Mikolot Maim Rabim, Maim Rabim Adirim, Maim Rabim Adirim,
Adirim Mishbereyam, Adir Bamarom, Adir Bamarom, Adir Bamarom Hashem, Adir Bamarom Hashem, Adir Bamarom Hashem. Lai 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 lai, lai 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 lai, lai 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 lai, como se estivéssemos com os braços uns nos outros, rodando. Lai 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 lai, lai 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 lai, lai 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 lai. E aí agora, nessa roda, elevando a nossa consciência, vendo a figura do Cristo, que disse: amai ao próximo como a ti mesmo, procurai o amor verdadeiro. Nisto está resumida a Torá. E assim vamos cantar em hebraico: Amar Rabi Yeshua, diz Rabi Yeshua, Amar Rabi Yeshua, Ve'ahavta l'reacha kamocha, Ve'ahavta l'reacha kamocha, Heklal Gadol, Gadol Batorah, Zeklal Gadol Batorah, Zeklal Gadol Batorah. Amar Rabi Yeshua, Jesus, Amar Rabi Yeshua. Ele disse: Amar Rabi Yeshua, Amar Rabi Yeshua, Ve'ahavta l'reacha, Ve'ahavta l'reacha kamocha, l'reacha kamocha, Zeklal Gadol, Gadol Batorah, Zeklal Gadol Batorah, Zeklal Gadol Batorah, Zeklal Gadol Batorah. Que a consciência crística, que a força de luz, nesse momento nos tome a todos, por inteiro, reverberando em cada célula do nosso corpo, se irradiando do nosso espírito, da nossa consciência em gratidão, para que o mundo inteiro possa despertar, nós despertando, trabalhando em nós, temos a certeza que trabalhamos para o mundo inteiro. Que a luz do amor possa transformar as criaturas, possa despertar aqueles que dormem em sonhos e em pesadelos terríveis, muitas vezes com o seu ego levantado a níveis de distorção, mas se eles assim estão, nós também temos sobre isso responsabilidade em algum grau. Portanto, vamos amar acender essa luz em nós, para que essa luz brilhe, brilhe e cure, brilhe e transforme, e que ela possa chegar aos nossos amados, aos nossos filhos, aos nossos pais e mães, aos nossos companheiros, mulheres, maridos, aos nossos irmãos, a todos aqueles a quem amamos, a todos aqueles que vão nos aprendendo nessa caminhada, que vai construindo com a nossa consciência a percepção de tempo, mas que ao mesmo tempo queremos dela nos libertar para entender o poder do agora, esse agora que transcende porque está além do espaço e do tempo. Que nós possamos aprender a amar e no amor construir a nossa caminhada livres e libertos. Livres e libertos. Pela luz, pela força da luz, porque Yeshua, Jesus, o nosso amado Mestre, disse: vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz. Que a nossa luz possa brilhar em cura, que esse trabalho, através dos amigos que estão ao nosso lado, nós todos temos amigos espirituais ao nosso lado, conduza esta cura profunda em tudo o que necessitemos, em todas as nossas necessidades, e que nós possamos avançar
junto com todos aqueles que amamos, em direção à verdadeira salvação. Em profunda gratidão, em reverência. Essa luz e essa paz vibrem em nós e através de nós, aonde quer que estejamos, através de nossos pensamentos, de nossas emoções, de nossos sentimentos, de nossas palavras e de nossos atos. Louvado seja a consciência infinita. Amém. Num baile de máscaras, escondi a minha face, assumindo em cada dança um novo disfarce. Andei muito esquecido da imortalidade, confuso e perdido, preso à fatalidade. A separação fermentou meu ego, na escuridão pensava que era cego. Nada é o que parece ser, no engano dos sentidos, num cenário aflitivo, fui escravo do destino, um criador passivo. Mas agora eu já sinto que o momento já chegou, aprendendo a ser ativo, percebo quem não sou. Meu coração cansou da falsidade, minha razão largou a ingenuidade. Nada é o que parece ser, somente a verdade vai reinar dentro de mim. Será um recomeço sem a ilusão do fim. Já estou me vendo como um aprendiz em novo mundo, vivendo feliz. Nada é o que parece ser, nada é o que parece